Mais uma vez, boa tarde. Já falei há muito tempo, há cerca de 10 minutos. A altura para falarmos então desta semana. Vai haver então, neste precisamente, mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades. E não estamos a ver bem o nome, mas acho que é um nome bastante interessante. Sobre Livros, outras atividades, aqui com a parceria da Biblioteca de Angra do Heroísmo. Hoje tem então novamente a presença da Melania Castro e também do diretor da Biblioteca, Avelino Santos, e com a presença especial então do Dr. Miguel Monjardim, que está então aqui na Ilha Terceira, para falar então sobre mais um pouco sobre o debate que vai haver então amanhã, como tiveram a dizer, o que está a acontecer no mundo, uma nova visão estratégica para o Atlântico, e também falar um pouco sobre o seu livro, o livro então por onde irá a história, o desequilíbrio do sistema internacional e o futuro da geopolítica. Uma boa tarde aos três. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou começar então por, como já é habitual, começar então com as atividades para esta semana e também já prever um pouco para o mês e com destaque para amanhã, que vai haver então um grande debate, não é verdade? Exato. Portanto, para além das atividades de continuidade, a comunidade de apoio ao estudo, a lanterna mágica, o documento do mês, como é habitual, passos no arquivo, hora de conto, temos esta semana a tertúlia paleográfica, que, portanto, requer inscrição. Se o ouvinte ainda não teve esta experiência e gostaria de tê-la, fica aqui a deixa. Portanto, pode fazer a sua inscrição através do e-mail da biblioteca ou através do contato telefónico. Mas, efetivamente, o grande destaque desta semana é o debate de amanhã, com os convidados o Dr. Miguel Monjardino, o Dr. Armando Mendes e o Sr. Diretor da Biblioteca, Dr. Avelino Santos, e penso que, portanto, agora teríamos muito gosto em ouvir um pouco o que será abordado no debate. Portanto, amanhã teremos aqui um debate onde realmente vamos abordar portanto, o que está a acontecer no mundo e realmente temos aqui questões muito fortes a acontecer neste mundo em mudança, uma visão estratégica e uma nova visão sobre o Atlântico e o que é esta questão do Atlântico e a importância do Atlântico, que parece que teve em queda há algum tempo, mas não. Realmente o Atlântico tem uma importância fenomenal, que é essa estrada que liga e desliga tudo, portanto, o que é de conhecimento. O Atlântico que nos abriu as portas ao mundo e que nos deu a conhecer também a todo o mundo. É o Atlântico que permitiu também esta centralidade periférica aqui nos Açores e, portanto, que nova estratégia temos, ou que estratégias para este Atlântico neste mundo em mudança e em conflitos totais. Portanto, este será um debate que amanhã poderá ser muito interessante e que poderá ser o primeiro de outros debates sobre o assunto, porque não se encerra aqui esta visão estratégica do Atlântico. E o Atlântico é precisamente esta grande estrada que ao longo dos séculos sempre nos ligou e sempre nos uniu. Portanto, e será ele sempre o foco principal de uma grande estrada, de um grande conhecimento, da grande globalização, ao fim e ao cabo. Este será o debate que com o professor Miguel Monjardim amanhã vamos também discutir com o Dr. Armando Mendes essa questão às 18 horas na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luísa Silva Ribeiro. Fica aqui informação, portanto não percam, então a partir das 18 na Biblioteca este debate. Dr. Miguel, muito boa tarde. Boa tarde. Queria que me falasse um pouco sobre a sua experiência ultimamente com o seu livro, com o que veio cá fazer, o seu propósito com este debate, o que é que quer mostrar aqui ao povo da Terceira, a sua grande ambição para este debate. Eu sempre gostei muito de política internacional, cresci aqui, tive muitos anos fora, mas continuo a viver cá, trabalho em Lisboa, mas vivo cá. E há uma coisa que me intriga sempre, é como é que nós, insulares, olhamos para o futuro. E eu sempre, aquilo que está para lá do horizonte sempre me intrigou muito. Eu nunca me senti limitado por viver em Angra ou por viver na Terceira, nos Açores. E nós vivemos agora tempos de perplexidade e de ansiedade. Eu obviamente não conheço o futuro,
mas é importante que as pessoas tenham consciência de que já vivemos períodos históricos semelhantes ou parecidos com aquilo que nós vivemos. E no fim de contas nós estamos a viver um processo em que um período histórico que durou talvez 30, 40 anos, a que eu chamo no livro a curta paz, que é o final da Guerra Fria, 89, 91 até, podemos dizer, 2022, esse período terminou. Portanto, entramos numa época histórica nova que ainda está no início. Portanto, para a maior parte das pessoas que nos ouvem, o mais natural é que tenham feito grande parte da sua vida pessoal, profissional, dentro de um contexto histórico que terminou. Estes momentos são sempre momentos de grande desorientação. E no fim de contas o livro é à volta disto, ou seja, de onde é que a gente veio, em determinadas áreas, a ciência, a tecnologia, a energia, a parte militar, ideias políticas, etc. E para onde é que nós poderemos estar a ir. Portanto, todos nós, de uma forma ou de outra, estaremos envolvidos na construção desse novo futuro no Atlântico. Portanto, o livro é sobre isso, mas foi quase todo escrito aqui em Angra. Daí o meu interesse em falar cá sobre isso. E, portanto, vai ser abordado aqui no debate e muitos mais temas sobre esta importância do Atlântico, não é verdade? Sim, eu estava aqui a ouvir o diretor da biblioteca, enfim, somos contemporâneos no liceu, no velho liceu de Angra. Ainda ele continua a chamar liceu, isto é a minha herança grega. O mar é a nossa internet. O mar foi sempre a nossa internet. Eu olho para o Atlântico como a nossa internet. E é isso que nos permite ter acesso, aliás, basta olhar para a cidade de Angra, ou para a história dos Açores, a estes períodos da história. Por exemplo, Fortaleza São João Batista desempenhou uma função parecida com aquela que a Base das Lajes desempenha hoje em dia. Portanto, quem tenha uma percepção do tempo histórico, das marés da história, eu não vou dizer que veja o futuro, isso não é possível, mas desenvolvemos talvez uma sensibilidade histórica de padrões, de certo tipo de acontecimentos. Eu não vou dizer que a história se repita, não é bem isso, mas há padrões na política internacional. E, portanto, o que nós estamos a assistir, no fim de contas, foi um período que acabou, algo de novo se desenha no horizonte, levará algum tempo até percebermos exatamente o que é, mas nós seremos inevitavelmente afetados por isso. E, portanto, o meu apelo é que convém ler, para nós, no fim de contas, podermos conversar, que é isto que nós estamos a fazer aqui e faremos amanhã, conversar muito sobre o que está a acontecer, os nossos interesses, como é que nós nos posicionamos em função de tudo isto. O tema do debate é o que é que está a acontecer no mundo. Isto é uma pergunta que, por enquanto, ainda não tem uma resposta muito certa, ou já tem assim algumas... O que é que está a acontecer aqui no mundo? Se de forma breve, o que é que se pudesse responder assim de repente? Nós temos respostas preliminares e talvez a mais importante de todas para nós no Atlântico, não estou a dizer que é a única, mas a mais importante no Atlântico, é que no fim de contas os atuais Estados Unidos não querem desempenhar um papel histórico que desempenharam pelo menos durante 80 anos, ou mais de 80 anos. E, portanto, todo o nosso modo de vida, toda a forma que nós pensamos sobre estes problemas, assentou sempre num pilar conceptual, que é: os Estados Unidos farão certas coisas e nós faremos outras. O que nós temos agora é um presidente dos Estados Unidos e a administração que foi eleita que discorda e diz: não, esse fardo nós não continuaremos a carregar. Isto tem enormes implicações em termos da gestão de alianças dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm com outros países e que nós temos com os Estados Unidos. A diferença é que nós estamos no meio do Atlântico. Nós aqui, açorianos, estamos no meio do Atlântico. Portanto, a plataforma continental portuguesa vai confinar com a norte-americana e a do Canadá. Portanto, nós passamos muito tempo a falar do Médio Oriente, mas os Açores não ficam no Mediterrâneo Oriental, os Açores ficam no meio do Atlântico. Portanto, tudo isto vai ter grandes consequências na maneira como todos os países à volta deste Atlântico Norte e com ligação para o Atlântico Sul, que é o nosso caso, a Macaronésia, interagem uns com os outros e como é que avaliam o momento histórico que vivemos. E sem querer antecipar muita coisa para amanhã, nós vamos ser confrontados com problemas muito difíceis, em relação aos quais nós não estávamos muito habituados a pensar, porque não era preciso. Agora suspeito que vai ser. Mas agora, isso é preciso, devemos ter calma agora nestes tempos. Em relação a
a parte das atividades, o que é que vai acontecer então esta semana, este mês? Já tem assim alguma definição para o mês, mas por enquanto para esta semana, quais são assim os grandes destaques, além, claro, deste debate amanhã? Olha, amanhã vamos ter este debate pelas 18 horas e convido todos, mais uma vez, a estarem presentes ou a ouvirem, porque ele vai ser também transmitido online. Portanto, para quem não puder estar presente, portanto, haverá uma transmissão online. Este debate é importante porque é atual, é com base num livro que está aqui presente, este livro, que é Por onde irá a história, mas realmente o debate poderá ir até mais além e vermos mais alguma coisa, porque são as questões atuais. Esse é um grande debate. Haverá também, no dia 8, no próximo sábado, a tal tertúlia paleográfica, que é, portanto, este mês será no segundo sábado por questões de saúde de um dos elementos, mas é sempre no primeiro sábado de cada mês, pelas 15 horas, locais. É uma tertúlia, e como o próprio nome indica, é uma discussão de um documento, faz-se a leitura do documento, mas também a discussão de toda aquela temática ali presente, ou seja, é uma aprendizagem, uma questão pedagógica sobre as questões do passado e trazer, portanto, à luz do presente aquilo que é as questões do passado através dessa leitura paleográfica. Portanto, a leitura paleográfica é, portanto, todos os documentos, no nosso caso, desde o século XV até ao século XVIII. Portanto, tudo isso é paleografia, para aí é caligrafia. Portanto, essa leitura traz-nos sempre conhecimentos do documento, porque o documento não é apenas um assunto só, que tem vários assuntos, e isso é uma forma de trazer outros assuntos à baila e ao conhecimento. Além disso, também temos outras questões, que temos as de continuidade, que é, por exemplo, uma exposição Insight de Rita Evangelho, portanto, que é uma psicóloga clínica, em que tem uma exposição patente na entrada. Temos, além disso, também a exposição de Vasco da Gama, dos 500 anos da morte, e que no dia 27 de fevereiro haverá uma conferência no Salão Nobre da Câmara, que é uma parceria entre a Biblioteca e a Câmara Municipal, e para essa conferência virá o professor Damião Rodrigues, da Universidade de Lisboa, cá, e que já foi professor aqui na Universidade dos Açores também, em Ponta Delgada, mas que neste momento está na Universidade de Lisboa. Ele vem cá e vem-nos trazer uma visão sobre a viagem de Vasco da Gama e a importância e do ponto estratégico, mais uma vez, a questão do Atlântico, para essa questão das viagens, da abertura ao mundo. Portanto, temos aqui mais temos aqui uma outra exposição que vai ser inaugurada no dia 14 de fevereiro, que é, portanto, de gravura, que é chamada Tourada no Prelo. Esta exposição estará, portanto, patente num espaço de arte e debates, porque nós depois definimos os espaços com alguns nomes, batizamos estes espaços para nos podermos situar e podermos ter as coisas. Portanto, essa exposição estará também lá patente, e, portanto, depois teremos outra oportunidade também de falarmos sobre ela, também mais próxima, mas é importante nós termos isso em conta. Depois temos também concertos para bebés, que é para a secção infanto-juvenil, que é importante também trazermos esta questão para as crianças e fazermos com que elas, para as crianças, são o futuro, é o dia do amanhã. Portanto, elas vão trazer, portanto, essas questões, mas é preciso também pensar nelas. Por outro lado, temos também, que será, portanto, no dia 15, que é os livros humanos. Mais uma edição de livros humanos, que nos vai trazer outra forma de pensar destas questões. Portanto, e é isto que para este mês temos a nível de novidades
para o público e poder assistir. Sim, que é um mês mais curto, mas de certeza que atividades não faltam. E passando agora a bola a Melania Castro, queria que falasse um pouco sobre a sugestão de leitura do dia de hoje. Amanhã assinala-se o Dia Mundial do Cancro, e abordar a doença, penso que também é falar de saúde. E nesse sentido, a nossa sugestão de leitura é a obra A Vida Bem Vivida, da doutora Gladys McGarry. Portanto, a doutora Gladys é pioneira da medicina holística. Ao longo de 8 décadas acumulou uma sabedoria profunda sobre a saúde, felicidade e propósito de vida. A obra é constituída por relatos de histórias e de experiências que ela teve com os seus pacientes, e é a tentativa de uma compreensão da dimensão da doença, mas numa abordagem ao corpo, à mente e ao espírito. Portanto, tratar o paciente como um todo e não apenas a doença. Ela refere na obra que pensamentos, sentimentos, crenças, sensações, todos eles influenciam o nosso estado de saúde. Parece-me que é uma boa sugestão de saúde para quem possa estar a atravessar, portanto, uma fase menos difícil de vida. Portanto, e para além também fica aqui a sugestão que o Dr. Miguel pode abordar. Exatamente, eu ia falar agora que era a sugestão. Eu até perguntei assim ao Dr. Alvin a sugestão de leitura dele, e ele falou mesmo que foi então, a obra do Miguel Monjardim, que estão a falar um pouco sobre a sua obra, por onde irá a história, exatamente. Sim. Abordar um pouco. No fim de contas, é a dúvida que me persegue, ou seja, por onde iremos. Eu não sei a resposta. Obviamente não sei a resposta, mas o argumento do livro é que o sistema internacional entrou em processo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio explica muito, do meu ponto de vista, do que está a acontecer, e no fim de contas, qualquer futuro que venha a ser construído, e tenho conversado aqui muito com o José Avelino Santos sobre isso, porque nós gostamos muito de história, qualquer futuro que venha a ser construído partirá sempre de um passado histórico. O futuro parte sempre do passado e do presente. E, portanto, o passado e o presente e a forma como nós o interpretamos será decisivo na construção ou na resposta a esta pergunta: por onde irá a história? E, portanto, eu escrevi o livro aqui em Anglo-Heroísmo. Portanto, é um olhar de um insular que trabalha na Universidade de Lisboa. Enfim, também escrevo para o Expresso e trabalho com a SIC Notícias, mas é escrito no coração do Atlântico. E uma das dúvidas que eu tenho, talvez apareça amanhã na conversa, é até que ponto a geografia influencia a nossa forma de pensar. Porque nós ilhéus, sobretudo aqui nos Açores, nós apercebemos muito bem das marés da história. E sentimos, basta olhar à nossa volta, em Angra do Heroísmo, por exemplo, e vemos as várias marés da história, sobretudo em termos de interesse de potências externas. Portugal, períodos em que Portugal foi fraco, períodos em que Portugal esteve melhor, nós sentimos muito isso, e portanto o livro é um olhar de uma pessoa que sempre esteve intrigada por política internacional desde muito novo, que foi educado aqui e que escreve a partir daqui sobre o que se passa no mundo. Portanto, é um livro terceirense, vamos pôr assim, um livro açoriano, do coração, escrito no coração do Atlântico, para quem, enfim, nos esteja a ouvir. E o senhor já ouviu então? Já falou que era uma grande sugestão, o senhor já viu então o livro? Sim. Eu acho que é um livro espetacular e ele está muito bem escrito, aliás, não podia ser outro, mas muito claro e de uma forma muito agradável, em que nós lemos o livro página a página e não nos cansamos. Ou seja, traz-nos novidades, traz-nos realmente pensamento e traz uma coisa fantástica que é que também que os livros também devem trazer, que é, por exemplo, refletir. E ele faz-nos refletir bastante. E portanto, é um livro em defesa, e aliás, são palavras até do próprio livro, de um modo de pensar sobre o mundo. Portanto, é de facto um modo de ver o mundo, um modo de pensar sobre este mundo. Para onde irá a história é de facto este livro que é fundamental, que tem uma escrita muito clara, muito direta e, portanto, muito verdadeira. Portanto,
é o autor que realmente escreve desta forma, é sempre claro naquilo que ele escreve, e este livro eu aconselho verdadeiramente a leitura do início até ao fim, porque é um livro fantástico. Fica aqui então a sugestão, e acho que é um ótimo livro para um debate, porque lá está, a pergunta é mesmo uma questão, e um debate sem questão não é um debate. E portanto, amanhã então, a partir das 18 horas na biblioteca, fica então o debate, o que está a acontecer no mundo. E agora a altura para a Melania Castro falar um pouco sobre, primeiro, responder então à questão da semana passada, qual era então o livro que falou, e de seguida falar então, fazer então a nova leitura desta semana, para as pessoas aí em casa tentarem adivinhar, ver se alguém acerta esta semana. Qual foi então a resposta da semana passada? Levantado do Chão, de José Saramago. Portanto, o excerto pertencia a esta obra. Esta semana eu selecionei um livro pequenino, escrito em prosa poética, e selecionei o texto Liberdade, e depois no fim dou uma dica para facilitar. Liberdade. Num jardim público na cidade do Kuwait, algumas mulheres completamente cobertas, vestidas de negro, de niqab, faziam jogging com uma pequena carteira a tiracolo e umas sapatilhas coloridas de marca, a única coisa visível além da carteira. Habitualmente, o clima não é propício a qualquer atividade ao ar livre. No verão, chegam a estar 60 graus. Estávamos em dezembro, por isso era possível correr nos jardins. Ali, o ar livre é, durante uma boa parte do ano, uma miragem no deserto. E as pessoas vivem cercadas de ar-condicionado, dentro de edifícios de escritórios, arranha-céus, centros comerciais, automóveis. Por isso, andar pelas ruas é uma espécie de luxo confinado a uma temporada curta, tão curta que não é capaz de cimentar rotinas, apesar das tentativas. Caminhei pelo centro da cidade com uma escritora, bastante famosa no mundo árabe, que havia conhecido dias antes e que, ao contrário da esmagadora maioria das mulheres, suas conterrâneas, usava calças e os cabelos destapados. No SUP passámos por uma loja que tinha roupas penduradas à porta. Ela apontou para essas roupas, daquelas que tapam todo o corpo, e disse: "Já fui uma mulher destas." Tinha sido casada durante mais de uma década com um homem de uma família muito conservadora. Teve 2 filhos e depois divorciou-se. "O que aconteceu?" perguntei eu. E ela respondeu que se libertou. "Como?" Insisti. Comecei a ler e libertei-me. Fica aqui então a nossa dica de... este escritor é também ilustrador, cineasta e músico de uma banda. Recebeu vários prémios e distinções nas diversas áreas em que trabalha. Vive no campo e gosta de cerveja. Fica aqui a dica. Isto parece uma espécie da máscara da Cíntia aqui. Isso será fácil esta semana. Portanto, fica aqui a dica para responder então depois na nossa página. Depois de acertar, falamos então mais logo sobre então a resposta, e segunda-feira então falaremos sobre a resposta desta semana e novamente mais uma sugestão. E se tiverem assim mais alguma sugestão aqui para fechar, não sei se o doutor tem aqui alguma sugestão de leitura que se lembre, que goste, que queira recomendar aqui às pessoas. Sim, eu estou a ler um livro sobre o Augusto, rei da Polónia, mas não interessa muito o que vai acontecer no norte da Europa, mas esse não é o nosso tema aqui. Mas o que eu estou a ler agora é um estudo histórico fantástico sobre Augusto, rei da Polónia, portanto, século XVII. Pronto, mas não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a falar aqui. Fica aqui a sugestão de leitura. E para fecharmos então este sobre livros e outras atividades desta semana, novamente próxima segunda-feira, por volta da mesma hora, 14h15 sensivelmente, estaremos aqui para uma conversa de cerca de 25-30 minutos, conversa com a Melania Castro, o Dr. Avelino, e sempre um convidado para falar sobre um tema em específico. Esta semana foi o Dr. Miguel Monjardim, para falarmos sobre o debate, o seu livro, e sobre o que é que está a acontecer no mundo, que é sempre
algo que nos faz pensar, e no debate vamos falar sobre isso, portanto, a partir das 18 horas, amanhã, na Biblioteca de Angra do Heroísmo. Muito obrigado aos três, e continuação de uma boa semana. Muito obrigado. E até à próxima. Até à próxima. Obrigado.